as feministas ficam loucas. Então elas ficam completamente surtadas. Aí você vê a doença que é esse movimento. Elas querem direitos iguais só na hora da libertinagem. Porque na hora de pagar conta elas não querem. Na hora de trabalhar a mesma carga horária que os homens elas não querem. Porque na hora do vamos ver, tipo, ai não, mas aí eu sou mulher. E aí hoje o que elas fazem? Né? Elas... sempre aquela fumaça, né? Aquela cortina de fumaça maravilhosa que todo esquerdista sabe fazer. Então, elas se apropriam das pautas da defesa da mulher. Então, hoje você pergunta para uma mulher comum, né, na rua, você fala, você é feminista? Sou. Por quê? Porque eu sou contra o aborto e sou contra a violência doméstica. E eu quero igualdade. Linda, mas quem que é a favor... Você conhece alguém que é a favor do... Perdão, do aborto não. Eu sou a favor da... Eu sou contra o estupro e sou contra a violência doméstica. Tipo, quem que você conhece que é a favor do estupro? Você conhece? Porque assim, claro, né? Inclusive, se você conhece, eu sugiro que você se afaste dessa pessoa. Os né? caras que são a favor, então, eles estão presos ou vão ser presos, provavelmente. Exatamente. Então, e aí quando você fala isso, elas falam... É uma falta de conhecimento, então. Total uma falta de conhecimento, porque é uma cortina de fumaça. Mas assim, existem... É óbvio que o estupro tem que ser combatido. É óbvio que a violência doméstica tem que ser combatida. Só que vamos lembrar que elas... A partir do momento que você partidariza, né, que você exclui metade da sociedade... Né, a sociedade é composta por homens e mulheres. Quando a gente fala de estupro, né, eu que trabalhei um tempo em comunidade, você chega lá, você vê que tanto meninos quanto meninas são estuprados todos os dias. Então, por que você está colocando o estupro da mulher como uma coisa mais importante do que o estupro em relação ao menino? Né? Tipo assim, por que o feminicídio é mais importante do que o crime passional contra homens? Né? Por que uma vida vale mais do que a outra? Então, essa divisão, né, essa dicotomia que a esquerda faz, né, aquela coisa de dividir para conquistar, ela está em todos os lugares, mas principalmente no feminismo. Né? E aí eles começam a se embasar em números falsos e enviesados para partir dessas premissas. Então você olha lá, o meu primeiro grande cancelamento, não derrubamento, cancelamento, foi quando eu postei há uns 4 anos alguns números do próprio IPEA, né, do Atlas que eu nem confio nesses dados, tá? E quando eu falo isso, as pessoas, você não confia nesses dados, mas está falando. Eu falei, não, eu estou usando dados nos quais vocês esquerdistas se baseiam. Então, já que é para usar os dados do IPEA, vamos usar todos os dados, não só os dados que interessam para vocês usarem. Que é o que a mídia faz. E aí, o que a mídia faz? Né? Então, e a última vez que a gente teve esses dados expostos, isso foi em 2014, porque em 2014 foi a última vez que o IPEA expôs o número de homens vítimas de homicídio passional, de crime passional. E aí? Então, lá em 2014 você teve 60 mil homicídios. Tá. Né? E aí, desses 60 mil homicídios, 8 mil eram contra a mulher. Então, 8 mil mulheres morreram naquele dia vítimas de homicídio, enquanto 52 mil homens haviam morrido de homicídio. Mas o que a mídia faz? Ela coloca assim: 40% das mulheres que morrem por ano são vítimas de feminicídio. E você me desculpa, mas para mim feminicídio nada mais é do que o crime passional. Tipo, eu me recuso a acreditar. Você conhece um homem que mataria... Tanto que tanto a Lei Maria da Penha quanto o feminicídio... Todas essas acusações são contra maridos, namorados, ex-namorados. Tem que ter uma ligação afetiva. O cara, se ele odeia tanto uma mulher, ele não vai se relacionar com uma mulher. Ele mata porque ele tá com ciúmes, porque a mulher traiu, porque sei lá o quê, entendeu? Ou um serial killer da vida, que é uma coisa rara, uma exceção. Mas... Sim, existem. Psicopatas existem, claro, de todas as formas. Mas não é a regra. A grande maioria ali é crime passional. Só que contra homem não tem nome, contra mulher tem um nome, que é feminicídio. Então, o que a mídia na época falava? Era assim, 40% das mulheres que morrem por ano são vítimas de feminicídio, e enquanto isso, apenas 8% dos homens vítimas de crime passional... Enquanto isso, apenas 8% dos homens que morrem por ano são vítimas de crime passional. Tá. Ou seja, são mortos por suas cônjuges. Entendi. Só que quando você vai fazer a conta, eu até tenho esse número aqui, que eu postei isso na época. Então, assim, você tinha 54.870 homens, né, que morreram vítimas de homicídio naquele ano. Perdão, eram 6%, não era 8%. 6% vítimas de crime passional. Isso dá 3.292 homens. Tá. Quando você vai... E aí, enquanto isso, 4.757 mulheres haviam sido vítimas de homicídio naquele ano. Tá. 40% de 4.757 dá 1.902. Ou seja, segundo o IPEA, em 2014,
3.292 homens foram mortos por suas cônjuges, enquanto 1.902 mulheres haviam sido mortas por seus cônjuges. Agora, quando você coloca esses dados, as feministas ficam loucas. E elas não querem saber de números. Mentira. Elas não querem saber da verdade. Elas querem saber de números que corroborem com a militância delas, né? Com as narrativas delas. Então, elas ficam completamente surtadas. Aí você vê a doença que é esse movimento, né? Ninguém quer compromisso com a verdade. Elas querem só a militância. Elas querem embasar todo o lifestyle libertino que elas querem viver. Porque, na verdade, para mim, no fundo, é isso. Elas querem direitos iguais só na hora da libertinagem. Porque na hora de pagar a conta, elas não querem. Na hora de trabalhar a mesma carga horária que os homens, elas não querem. Na hora de ter os trabalhos mais árduos, elas não querem. Eu não vejo feminista lutando por ter mais vagas de mulheres na profissão de pedreiro, de minerador. Eu vejo elas lutando por ter uma posição de CEO, entendeu? Eu vejo elas lutando por ter cargos altos legislativos. Então, é muito cômodo, né? Muito fácil. Então, não se trata de direitos iguais, né? Aquela história. Elas querem o privilégio de ser mulher, né? O poder dos homens e as consequências né? As responsabilidades de nenhum deles. Porque na hora do vamos ver, tipo, ai não, mas aí eu sou mulher agora. Quando interessa, elas guerra, não querem direitos iguais. Nunca, você acha que elas querem ir pra guerra? Tem uma piada do Bill Burr que ele fala que não tem feminista no incêndio, né? Mulheres e crianças primeiro e tal. Do Titanic, né? Imagina ver Titanic, você acha? Aí ele falou, a feminista mais radical tá afundando o Titanic, ela vai fazer 2 transições e falar, não, eu tô aqui primeiro, não sei o quê. Ele falou que se é igualdade pra tudo, então. Exatamente. Também na coisa boa e na coisa ruim. Elas vêm falar, não, mas aí elas mudam de discurso. Elas vão pivoteando, né? Qual que é elas vêm falando, não, a resposta pra isso? Elas falam assim, não, mas é questão de equidade, porque as mulheres já são desprivilegiadas pelo sistema patriarcal opressor, porque a gente já tem que parir, a gente já tem a menstruação, que é um horror todos os meses. Não, assim, na boa. Tipo, elas falam, a gente já é muito oprimida durante toda a nossa vida, então a gente tem que ter, sim, alguns privilégios. E, na verdade, é uma grande de uma retórica porcaria, né? E falaciosa, porque eu não vejo... Poxa, eu sou mulher, eu tenho 36 anos. Eu não lembro de eu ter sido desfavorecida em algum momento da minha vida por eu ser mulher. Muito pelo contrário, eu só me dei bem sendo mulher. Eu atuei em 4, 5 profissões diferentes, onde nunca houve essa disparidade salarial que elas falam. Inclusive, esse é um outro assunto que é uma grande de uma falácia. Ah, é? Como que é? Eu sempre ouvi isso também, que as mulheres ganham menos proporcionalmente do que o homem na mesma posição, no mesmo lugar. É verdade isso? Então, se fosse verdade, por que as empresas que visam o lucro, né, as empresas capitalistas, não contratam só mulheres? Se vai custar menos para elas, se elas vão ter mais lucro. Não seria mais fácil? Ou será que o machismo é maior do que o interesse do capitalista de ganhar dinheiro? Isso é uma completa loucura. A mulher que fala isso não tem noção. Mas mesmo assim, tem um economista americano chamado Thomas Sowell. E ele fez um estudo muito interessante que constatou que mulheres que optaram por não casar e não ter filhos na faixa ali dos 40, 40 e poucos anos, comparadas a homens que nunca se casaram, né, ganham mais do que os homens que optaram pela mesma coisa. Eu vejo mulheres que são solteiras na cidade, elas são muito bem sucedidas. Exato. Porque o que acontece? Vai chegando perto dos 30, os 30 e pouco, a mulher fala, opa, né, começa a bater o relógio biológico, ela fala, quero casar. E aí é natural que ela opte por criar, né, tá mais próxima dos filhos dela. Então, o que vai acontecer? Ela vai acabar escolhendo profissões que demandam mais esforço físico também, que tem menos esforço físico, que tem uma carga horária reduzida, ou que ela possa ser maleável. Exato, para ela poder estar perto dos filhos. E não estamos falando só ali dos 4, 6 meses de licença maternidade. Estamos falando de toda uma primeira infância da criança, que a mulher, intrinsecamente, né, biologicamente, por mais que as feministas relativizem isso, mas que é sim importante que a mãe esteja lá. Poxa, né? Então, elas optam por largar os empregos e depois, claro, você passa 5, 6 anos longe do emprego, você vai voltar... É óbvio que você não vai estar no mesmo patamar que o homem que passou lá esse tempo todo trabalhando, né? Que foi adquirindo conhecimento, que foi fazendo curso, que foi... tem uma outra coisa, os homens têm mais propensão, eles têm mais facilidade para viajar, eles têm mais disponibilidade para tudo, né? Normalmente eles consideram fazer mais hora extra do que mulheres. Então tem todas essas questões... que justificam completamente mas às são vezes assuntos tabus, né? Por exemplo, eu não posso falar
Você não tá no seu lugar de fala. Não tô no meu lugar de fala. Mas você sendo mulher, quando você fala isso, você já deve ter debatido com feministas. Tem uma resposta racional ou é sempre alguma coisa de que você é contra o movimento? Olha, nunca teve uma resposta racional. Não.